Hoje é o episódio número 7 da Conexão. Serão 12 episódios da conexão entre ciência e Bíblia. Lembrando vocês que não tem nenhum fim de religião, nada disso. Nós estamos trabalhando os princípios da Bíblia conectados com a ciência, entendendo o quê? O que é o centro disso tudo? O centro disso tudo é aquilo que você acredita. Lembrando que tem pessoas que acreditam em Jesus, Deus, Buda, Maomé, Jeová, Alá, Espírito Santo, energia. Eu não sei no que você acredita e tá tudo certo o que você acredita. Felipe, eu não acredito em nada, eu sou ateu. Eu não tô aqui para dizer o que você deve ou não acreditar. Isso é com você. Eu tô aqui para te mostrar que sim, os princípios da Bíblia, ele tem uma veracidade muito grande e tudo que a ciência comprova já tem na Bíblia. E isso é incrível, porque eu venho há mais de 10 anos estudando a parte científica, o que me proporcionou hoje ser o trainer número 1 em atuação no Brasil. São mais de 1.400 vezes em diferentes palcos. No ano passado eu estive 368 vezes de 365 dias do ano. 100% nos meus treinamentos trazendo de ciência. Mesmo eu estudando somente a ciência, eu claramente consegui identificar que tudo aquilo que a gente estuda de forma científica está na Bíblia. Inclusive, até na minha pós-graduação em neurociência, tem uma parte que eles falam muito lá sobre a questão da construção das religiões, por que existem esses movimentos no mundo. E eu comecei a compreender isso, mas eu trago todo o conhecimento aqui sem fins religiosos, e sim princípios. Por quê? Se você olhar o cotidiano do dia a dia, a disciplina é um princípio. Tem pessoas que não conseguem construir resultado na sua vida não porque ele não tem uma habilidade elevada em alguma coisa, não porque ele não tem uma capacidade elevada ou porque ele não sabe o que fazer, é porque ele não está fazendo, é porque ele não tem disciplina, é porque ele não tem consistência. Então a disciplina ela é um princípio e todos os princípios que nós encontramos na Bíblia, ela se conecta com a ciência, ou melhor dizendo, todos os princípios que nós encontramos na ciência se conectam com a Bíblia e por isso que eu criei esse episódio sem fins de religião, cada um continua com a sua, mas trazendo 12 episódios, conectando, serão 10 horas de conteúdo, conectando ciência e Bíblia, mostrando que sim, elas podem andar de mãos dadas em prol de uma mudança de comportamento, em prol da mudança de mentalidade, expansão de consciência de uma sociedade que muitas vezes elas acreditam, mas não praticam. E aquilo que eu já falei lá no segundo episódio, se não me foge a memória, a importância que eu fiz uma pergunta para vocês assim: quem aqui conhece pessoas que acreditam nos princípios da Bíblia? E aí a maior parte de vocês, eu. E aí eu fiz a pergunta: e por que muitas pessoas acreditam, mas mesmo assim estão com a vida dilacerada, mesmo assim estão com os relacionamentos acabando, com problemas financeiros, com problema de saúde mental? Se ela acredita, por que ela está assim? Porque ela acredita, mas não pratica. E tem um abismo entre acreditar e praticar. E aí entra aquilo que eu sempre falo para vocês. Oração é ação. Não adianta or dormir, or depois, or procrastinar. É oração, é ação. É determinação, superação, oração, inspiração. Tudo tem a ver com ação. Se você não age... Hoje o maior gap, a maior falha, gap significa uma falha, um ponto de melhoria. A maior falha, o maior ponto de melhoria na vida das pessoas está entre o que ela sabe e o que ela realiza. O mundo não para de crescer, pessoas, mas isso eu já sabia, e não faz. E aí o que ela não compreende não está conectado direto no princípio bíblico, mas no princípio da ciência que nos mostra a formatação de um novo nível de consciência, que passa por bioquímica, estrutural e funcional. A maior parte das pessoas que dizem, isso eu já sabia, mas não tem resultado sólido e sustentável em relação àquilo que ela já sabe, é porque ela tem dentro do cérebro dela uma estrutura daquilo e não uma funcionalidade. Por exemplo, se você diz, eu sei que falar em público é importante, mas você não domina essa habilidade, é porque você tem nas suas estruturas mentais o quão importante é essa habilidade, mas não na estrutura funcional, ou seja, não funciona. E é aí que está o contexto de tudo que eu quero trazer para você hoje. E eu preparei dois princípios aqui para conectar a ciência com a Bíblia. O primeiro desses dois princípios, é Mateus 13:38, que diz o seguinte: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. Nesse contexto, o que você precisa compreender? Olha o início dele, vou reler o início aqui. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, o campo fértil, ele existe. A questão é
nós seres humanos, que semente nós estamos plantando nesse mundo? Qual semente nós estamos alimentando? Por quê? Porque o Criador ele já te deu a sabedoria para lidar com as coisas. Se você não está usando a seu favor. Então, da mesma forma, quando você olha para isso, pense na metáfora do jardim e do jardineiro. O que é a metáfora do jardim e do jardineiro? É o seguinte: existe um jardim. O jardim, ele é a terra. O jardineiro somos nós. Agora, esse somos nós significa consciência. Dentro da neurociência é o córtex pré-frontal, que é o tecido mais valioso do planeta. Quando lá nos princípios bíblicos as pessoas diziam, as pessoas que são gratificadas, elas recebem uma túnica. Agora, Cristo, o Criador, o nome que você dá a isso, basicamente ele compreendia que o tecido mais valioso que existia não era a túnica. O tecido mais valioso que existia e existe chama-se córtex pré-frontal, pesa aproximadamente 150 e 160 gramas e é responsável por tudo que você constrói e destrói na sua vida. Esse tecido chamado córtex pré-frontal ou neocórtex, se você é da área neurológica, da saúde, essa área frontal do cérebro, ela é a área que pesa entre 150 e 160 gramas e é responsável pela linha de raciocínio, pelo pensamento. Agora, enquanto você me ouve, você utiliza o córtex pré-frontal. Agora, todo pensamento, quando alimentado nessa área racional do cérebro, ele rapidamente se projeta para outras estruturas do cérebro, como, por exemplo, o sistema límbico, que é responsável pelo processamento das emoções. E esse pensamento racional, ele começa a inundar o seu sistema emocional e produzir sentimentos em relação ao que você está pensando. Então, as áreas racionais do cérebro estão alimentando como você se sente, o como você se sente vai alimentar como você vai agir e vai fazer você ter atitudes com base no que você está alimentando nesse tecido mais valioso. E aí é exatamente o princípio que está aqui na Bíblia. A Bíblia veio antes? Sim. A ciência copia a Bíblia? Sim. Não necessariamente, talvez eu possa dizer copia a Bíblia, mas a ciência, ela estuda e prova coisas que, se você for olhar isso de forma profunda, já está na Bíblia. Eu nunca encontrei uma coisa que a ciência comprova que já não esteja na Bíblia, através de histórias, metáforas, parábolas, comparações, citações e passagens. Está tudo lá. A questão é que eu estou unindo para vocês isso, fazendo com que a ciência e a Bíblia andem de mãos dadas. Então, dentro dessa questão científica que eu estou trazendo para você, um pensamento projetado nessa túnica mental, que é um tecido que pesa entre 150 e 160 gramas, esse pensamento projetado aqui, ele produz a forma como você se sente. Então, quando você se sente mal, lembre-se que 95% do sofrimento das pessoas tem relação direta em como ela pensa. Então, quando você olha para esse princípio bíblico, diz o quê? Aqui em Mateus 13:38, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O que significa pertencer ao maligno nesse contexto? Isso significa que nós, dentro de nós, alimentamos o maligno através dos pensamentos e aquilo que a gente dá consciência para aquilo. A consciência é o que acaba construindo as coisas maravilhosas na nossa vida e a consciência é o que acaba construindo as coisas maléficas, as coisas que pertencem, o que diz na Bíblia, ao maligno. E aí que é importante você compreender que dentro de tudo isso que eu estou trazendo para você, sem fins nenhum de religião, mas sim de princípios da Bíblia conectado com a ciência, de mãos dadas, mostra que claramente você constrói a vida presente que você está vivendo. Por quê? Mas Felipe, o Criador preparou algo incrível para mim. Ok, o Criador preparou algo incrível para você, mas até que você chegue lá, desse trajeto onde você está, até onde você chega, onde o Criador preparou para você, esse caminho do meio precisa ser de amor, de carinho, de compreensão, de felicidade. E é com aquele livre-arbítrio que o Criador te deu e te trouxe que você vai fazer uma transição leve e feliz dentro desse trajeto. Por quê? Porque Ele preparou as coisas maravilhosas para você. Mas Felipe, e todo o meu sofrimento, tudo aquilo que eu já sofri, o nome disso é aprendizado. Isso é aprendizado. Isso serve para que você não repita o mesmo padrão. Quando você aprende que o que você está vivendo tem a ver com uma repetição de padrão, é possível interromper um padrão pouco ou nada saudável. E é justamente isso que eu quero que você se conecte dentro desse princípio. Então, quando eu falei sobre o jardim e o jardineiro, o nosso consciente, o racional, o córtex pré-frontal, neocórtex, ele é literalmente
o jardineiro, ok? Então a área racional do cérebro é o jardineiro. Mas quem é o jardim nesse momento? O inconsciente. O inconsciente, ele é o jardim. Então, área racional do cérebro consciente, você ao me ouvir agora usa isso. Agora, enquanto você me ouve, você utiliza a área racional do cérebro e aí começa a pensar em coisas aí. Olha, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu estou pertencendo isso, faz sentido isso eu já faço, isso eu já tenho resultado, isso eu posso melhorar. Então muitas coisas podem construir um imensurável show de uma vida incrível para você. O problema é quando esse jardim, vamos lá, córtex pré-frontal, que o Criador te deu como livre-arbítrio, a questão é o que você alimenta com aquilo que Ele já te deu. Muitas pessoas só usam inteligência e não usam sabedoria, por isso que não prosperam na carreira, porque qual a diferença? Inteligência tem a ver com conhecimento técnico, capacidade técnica, taxa de resolução de alguma coisa. Sabedoria tem a ver com liderança, comunicação, relacionamento interpessoal. Tem pessoas que têm um conhecimento monstro aqui dentro e nunca alavancam na carreira. Por quê? Porque não unem a sabedoria. Sabedoria e inteligência colocada na prática. Conhecimento técnico, inteligência, você aprende em livros, você aprende na universidade, você aprende praticando as coisas no dia a dia. A sabedoria está na Bíblia, a sabedoria são princípios que você precisa conectar-se com esse princípio e passar a usar as coisas, tendo o discernimento do que realmente você quer e o que você não quer. Tenha coerência entre onde você quer estar e o que você está fazendo hoje. Se o que você está fazendo hoje não é coerente com onde você quer estar, você tem que mudar essas atitudes, esses comportamentos, e todos eles acontecem nesse jardim aqui. Então, lembre-se, a área racional do cérebro, ela é o jardineiro. O inconsciente, ele é o jardim. A questão é que esse jardim, ele não avalia que semente é colocada. Ele simplesmente executa a ordem. É o que mostra Will Cunningham em uma pesquisa feita em Ohio University, que foi onde eu fiz um treinamento de liderança. Esses estudos lá mostraram que sim, quando o córtex pré-frontal, a área racional do cérebro, o jardineiro, coloca uma semente nesse jardim, o jardim não vai lá e diz assim, não, para que essa semente aqui eu não quero, tira daqui. Isso não acontece. Quando você racionalmente, conscientemente começa a alimentar e colocar sementes lá, aquilo prospera. Por quê? Porque esse jardim do seu inconsciente, ele é extremamente fértil. Esse jardim que é o seu inconsciente, ele é extremamente fértil. Toda semente que coloca lá, ele começa a germinar sem avaliar se é bom ou ruim. Ou seja, o seu inconsciente, toda semente que é colocado nele, ele começa a prosperar e criar mais daquilo sem avaliar se é bom ou ruim e começa a construir como você se sente. E você toma na sua vida uma decisão emocional e justifica com a racional porque fez aquilo. O que eu estou te dizendo isso? Racionalmente, o jardineiro coloca as sementes no inconsciente, que é o jardim, e aquilo prospera. Agora que vem esse princípio bíblico que eu trouxe para você de Mateus 13:38, que significa a questão do campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, você enquanto filho do reino, que semente? Agora eu estou falando com o seu córtex pré-frontal, não é com você. Racional do cérebro. Racional! Olha aqui para mim, por favor. Se concentra agora. Racional, córtex pré-frontal, neocórtex. Você está colocando que sementes na vida? Que semente? Semente do medo? Vai prosperar coragem? Não, vai prosperar medo, córtex pré-frontal. Eu estou falando com você, córtex pré-frontal. Área racional do cérebro. Ou com Mateus 13:38. Você está colocando semente do medo e quer colher coragem? É isso mesmo? Você quer passar a vida toda iludido? Você está plantando no seu relacionamento conjugal semente de raiva, de discussão, de desentendimento e quer colher sexo, carinho, amor? É isso mesmo? Será que faz sentido isso? Está na Bíblia e está na ciência. E agora você, enquanto ser humano, assim como eu, racionalmente você pode mudar as coisas. Racionalmente você pode mudar as coisas. Então, na nossa vida, é importante você refletir com isso. Você, enquanto jardineiro, que sementes você está colocando nesse solo fértil do seu inconsciente? Semente de raiva, de rancor, procrastinação. Você procrastina as coisas que precisam serem feitas na sua carreira? Quando você quer mudar qualquer coisa na sua vida, é importante você colocar sementes que tenham relação com aquilo. Aí vem um segundo, em 1 Samuel 16:16, que diz o seguinte: então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo.
O que ele está falando aqui? O que ele está falando? O que Saul dizia? Eu preciso de alguém que tenha uma habilidade de tocar esse instrumento. Era isso que ele estava dizendo lá através de parábolas. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e traz. Ou seja, encontra alguém que toca bem o instrumento e traz para mim. Ele estava falando do quê? De habilidade. E habilidade, reflita com uma coisa agora, entrando na ciência, conectando a ciência com a Bíblia. Tudo que for habilidade que esteja dentro de um contexto fisiológico, não há nada que não possamos aprender. Não há nada que não possamos aprender quando se fala de habilidade. Por que eu digo desde que esteja dentro de um conceito fisiológico? Porque, por exemplo, se você fisiologicamente quer aprender uma habilidade que o teu corpo não permite, por exemplo, você quer correr uma maratona e ser o campeão da maratona. Obeso, sedentário, ou seja, você pode correr a maratona e concluir ela? Sim. Aí você começa a se desenvolver. O problema é que o ser humano, ele resolve correr uma maratona, ele está sedentário, ele está obeso, ele não está treinando, ele não está se desenvolvendo e ele quer ganhar essa maratona. Não vai rolar, não. Não vai dar. Agora você pode começar a se preparar, se desenvolver para lá na frente, você está em nível fisiológico, neurológico e comportamental para conseguir concluir a maratona, para conseguir vencer a maratona, para conseguir ser promovido, para conseguir abrir a própria empresa, o próprio negócio, para conseguir salvar um relacionamento, para conseguir ter uma saúde mental. É completamente possível desenvolver essas habilidades quando você muda os estímulos, ou seja, quando você usa esse princípio da Bíblia unido com a ciência, que é colocar novas sementes nesse solo fértil. Mudar as sementes que você está colocando ali. Então essa citação, ela tem uma sequência que diz o seguinte. Então a primeira parte é: buscar-me, pois, um homem que tenha habilidade, ou seja, um homem que toque bem. Aí a continuidade é: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso. Ou seja, que sabe tocar e toca. Ou seja, tem gente que sabe tocar, mas não toca. Ele acredita, mas não pratica. Ele tem inteligência, mas não tem sabedoria. Ele tem uma habilidade, mas não usa dessa habilidade. E aqui diz claramente: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente. Não é alguém que sabe tocar e não age. E não usa desse princípio aqui. Ação, que está escrito na oração, que está na Bíblia, é oração. Não é hora depois. É a ação. É a atitude. E a sequência é: e homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. Senhor é com ele. É isso que está em 1 Samuel 16. Então, é homem de guerra. O que eu vou te dizer? Antes eu citei o exemplo do jardim e do jardineiro. O racional é o jardineiro, o inconsciente é o jardim. Toda semente que coloca ali prospera. Agora, aqui ele diz: e é valente e vigoroso, e homem de guerra e prudente em palavras. Homem de guerra não quer dizer alguém que ataca. Homem de guerra quer dizer alguém que é preparado para os desafios nesse conceito aqui. Aí, quando eu falo do jardim e do jardineiro, eu te digo uma coisa: é muito melhor você ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. Pense nisso. É muito melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. Do que eu estou falando aqui? Do princípio da preparação, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, da conexão com os princípios da Bíblia, da união da ciência com a Bíblia. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de se preparar, porque tem pessoas que eles se preparam somente quando o desafio aparece. Então eles têm que trocar o sterpe com o carro andando. Tem pessoas que preparam a sua vida emocional, a sua vida bíblica, as suas habilidades técnicas naquilo que ele faz profissionalmente, habilidade de comunicação, de liderança, e ininterruptamente eles estão conectados com isso. Quando os desafios surgem, eles têm uma resposta. Por quê? Porque quando brotou, metaforicamente falando, uma guerra no jardim, ele é um guerreiro em um jardim, não um jardineiro em uma guerra. E aí que é o princípio, que é tudo Bíblia, gente. Eu só estou fazendo o quê? Pegando o que está na Bíblia e conectando com o que a ciência nos comprova cientificamente, estudos sobre isso e também a parte empírica, ou seja, a realidade do dia a dia, a realidade daquilo. Porque
Amigo, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Ela é mais atual. Essa frase, ela não é minha, mas é uma frase real. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Então, quando você compreende que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã, aonde você está se conectando? Aonde? Isso é muito importante você compreender. Felipe, eu tenho que estar atualizado, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo? Claro que sim, você tem que estar atualizado, mas você tem que ter prudência e sabedoria. É para você se atualizar, não para você se amedrontar, para você se destruir emocionalmente, para você acabar com os princípios do que acontece emocionalmente na sua vida. Então, eu faço um jogo com você. Pega qualquer manchete de jornal que vi amanhã e me manda, que eu te mostro onde está na Bíblia o que vai acontecer amanhã. O comportamento das pessoas, por que aquilo é assim? Por que a economia está assim? Por que os relacionamentos estão assim? Por que a saúde das pessoas estão assim? É muito simples você compreender que quando você segue algo, independente se você é ateu ou não, princípio bíblico, não tem margem para ser ateu ou ser extremamente crédulo. É princípios que estão lá e mostram, segue isso, que você vai ter uma vida plena e abundante nos relacionamentos, na vida financeira e em 360 graus da sua vida. O problema é que muitas vezes as pessoas dão mais credibilidade para coisas que não têm conexão com princípios do que para aquilo que está lá. Então, quando você olha para isso aqui, nesse exemplo que eu falei aqui de Saul, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei, porque isso significa que automaticamente eles são de habilidade. Traz uma pessoa e a sequência mostra isso. Então um dos moços disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, o homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. Ou seja, é alguém de gentil presença que agrega na vida dos outros. Então aqui nós estamos falando nessa citação de uma pessoa que desenvolve habilidade, que tem coragem para enfrentar os desafios, sabe tocar essa habilidade que ele tem, é prudente em palavras, vive aquilo que fala, tem congruência, não é o perfil que quer ver o pôr do sol e só sai à noite de casa, ele vive aquilo. E é uma pessoa do bem, de gentil presença, que ajuda no meio onde está inserido. Compreende por que algumas pessoas constroem resultados sólidos na sua vida e outras não? Não está ligado somente na inteligência, no diploma que está na parede, nos 30 anos de experiência técnica em alguma coisa. Tem gente que tem um doutorado e nunca viveu a vida próspera que gostaria de viver tendo aquele doutorado. Tem gente que faz 30 anos que trabalha e está quebrado. 30 anos trabalhando no mesmo ano e está quebrado. Por quê? Porque é alguém extremamente técnico, mas não é alguém extremamente sábio com os princípios da Bíblia, porque a Bíblia ela fala muito mais de liderança, de comunicação, de relacionamento, de seguir a palavra do que você ter um diploma na parede. E é isso que você precisa se conectar. O diploma é importante, a capacidade técnica é importante? Claro que é. Continua se desenvolvendo e aprendendo nesse nível. Mas além de se desenvolver e aprender nesse nível, você tem que olhar para as coisas que vão fazer isso funcionar. Por quê? Porque a Bíblia é o combustível para tudo. Se você estuda, tem um diploma, é extremamente técnico, mas não consegue alavancar a sua vida, é porque não tem a Bíblia unida. Esses princípios não têm o combustível. E é isso que eu estou trazendo para você aqui, sem fins religiosos, e sim com princípios, a conexão da ciência com a Bíblia. A Fernanda comentou uma coisa muito sábia aqui. Bíblia é o nosso manual aqui na Terra. Exatamente. Você já parou para pensar que o cérebro ele não vem com um manual do proprietário? O cérebro não vem com um manual. Somos nós que podemos interpretar a Bíblia e compreender o princípio que nós vamos construir um manual, uma filosofia de vida. E isso é importante você compreender. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem uma habilidade, mas ela não usa, e nós estamos falando hoje de habilidade, se existe essa habilidade nela e ela não está utilizando, o resultado ele não vem por si só. Reflita comigo. Se há peso, se você sente um peso, não é princípio bíblico, é consciência humana, porque na Bíblia não há peso. Vou repetir para você. Se há peso, se você se sente carregado, se sente pesado em relação à sua vida financeira, em relação aos seus relacionamentos, em relação à sua saúde emocional, saúde mental,
Se há peso, não é Bíblia, é consciência humana. Não é sabedoria se há peso, é inteligência. É alguém que está focado só no nível de inteligência e não no nível de sabedoria. É alguém que está focado só nas suas competências e no que ele acha que está aqui dentro e está desconectado com os princípios bíblicos, está desconectado com aquilo que está escrito lá. Gente, se você nesse momento se sente sobrecarregado, você precisa mais dessa palavra. Se você conhece pessoas que nesse momento estão um pouco aflitas, estão um pouco sobrecarregadas, traz ela para essa live, clica nesse aviãozinho, compartilha com mais pessoas. Essa live ela vai ficar no meu IGTV, no Instagram e no meu Facebook, na página. Marca essas pessoas, compartilha na sua página. Por quê? Porque o que eu estou trazendo aqui são princípios para ajudar a evolução da sociedade, para ajudar as pessoas a chegar num nível de consciência que eu consegui chegar. Agora a gente tem que entender o trajeto para isso. O trajeto para isso, porque a minha família sempre estimulou muito essa conexão com o Criador, com algo maior. E com 13 anos, eu tinha 13 anos quando eu ganhei uma Bíblia da minha tia Lorita. Eu ganhei uma Bíblia dela, eu tinha 13 anos. E eu li aquela Bíblia inteira. Eu não li rapidamente, eu levei um tempo para concluir ela, mas eu li ela inteira. E aí agora, quando eu resolvi fazer isso aqui, eu comecei a ler ela novamente. O que eu quero te dizer? Desde os 13 anos de idade, eu tenho uma conexão muito grande com os princípios da Bíblia. Hoje eu tenho 32 anos. Então, basicamente, são quase 20 anos com essa conexão. São quase 20 anos com essa conexão. Já a ciência, desenvolvimento pessoal, eu comecei a estudar quando eu li um livro. 17 anos, eu li um livro chamado O Poder do Subconsciente, que eu ganhei de um amigo chamado Luiz Antônio. O Poder do Subconsciente, com 17 anos, de Joseph Murphy. E aí, depois, aos 19, eu li o segundo livro do tema, que foi Pensa em Riqueza, do Napoleon Hill, que tem a ver com essas questões mentais. Então, com 13 anos, eu comecei a viver uma vida por trás de princípios bíblicos e com 19 anos, eu comecei a viver uma vida por trás de princípios científicos. Então, a Bíblia fazem quase 20 anos e a ciência fazem basicamente 13 anos. Então, esse trajeto as pessoas não veem. São mais de 1.400 vezes em diferentes palcos ajudando pessoas e elas não veem esse trajeto. O que eu posso dizer é que eu consegui chegar num nível de consciência muito elevado em relação às pessoas, à vida, a tudo que envolve plenitude. E é essa mentalidade que eu quero passar para você, essa mentalidade que eu quero trazer para as pessoas, para que elas deem mais valor para a Bíblia, para que elas deem mais valor para a ciência, para que elas deem mais valor para aquilo empírico que acontece na vida dela. Então tudo que você está vivendo hoje, se há peso, amigo, se há peso, não é Bíblia, é consciência humana se tem peso. A Bíblia não é pesada, a Bíblia é leve. Se há peso, é consciência humana. O que você quer dizer com consciência humana, Felipe? É você ter a habilidade de não usar, é você, através do córtex pré-frontal, desse tecido mais valioso do planeta, é você alimentar isso de coisas ruins. Você, com a sua consciência, alimenta de comportamentos opressores, de inveja. A inveja é destrutiva. O medo é destrutivo quando ele não é algo natural. Por quê? Porque o medo é ruim? Depende. O medo é o instinto de sobrevivência. Você não tem como tirar ele de você. Você tem como administrar o medo e ter consciência. Medo é como areia movediça. Quanto mais você fica nele, mais você afunda. Você tem que compreender, é um medo que te impede de evoluir? Se você tem que trabalhar ele. É o medo de altura quando eu cheguei em cima de um prédio. Mas talvez isso seja sabedoria. Você está em cima de um prédio, cuidado para não cair. É um medo natural. O problema é quando o seu medo é medo de falar em público. O problema é quando o seu medo é medo de falar para alguém algo que você precisa falar. O problema é o medo de começar um projeto. O problema é o medo de perdoar, é o medo de tentar, é o medo de sucesso. Esse tipo de medo você precisa trabalhar na sua vida. Por quê? Porque é um peso. E se é peso não é Bíblia, é consciência. Todo medo tem uma experiência, agora cientificamente falando, todo medo, ele tem uma experiência negativa emocional por trás. Você tem que avaliar que experiência emocional negativa tem por trás. Medo de falar em público, tem alguma experiência negativa por trás. Talvez desde a infância seus pais dizendo não fale com estranhos. E você cresceu entendendo que falar para estranhos é algo negativo quando você começou a construir o seu padrão de linguagem emocional, comportamental. Então, se você tem medo, por exemplo, de falar em público, é porque tem uma experiência emocional negativa por trás. Te deu um branco,
Ou alguma vez você ficou com tanto medo a ponto de travar ou de não ir e construir um estereótipo neurológico de que você não consegue, e naquele momento houve uma liberação de cortisol e desequilibrou o cortisol, houve um envolvimento no seu sistema hipotalâmico, pituitário, adrenal, que é o HPA, que influencia muito nesse fator hormonal no seu corpo. Então tem muita coisa científica ou bíblica envolvida por trás de tudo que não há leveza. Então, se não há leveza, é consciência humana. Às vezes você precisa abrir espaço na sua vida para coisas novas. Você precisa abrir espaços. Existe uma consciência a ser feita em relação a espaço. Por quê? Porque os sentimentos, os medos, eles impedem você de usar o que está na Bíblia, a habilidade. Aquilo que você quer e ainda não tem é por alguma coisa que você não desenvolveu uma habilidade. Lembre-se o que eu falo em todos os meus treinamentos. Difícil é aquilo que você praticou pouco. Isso é difícil. Então, quando a gente começa a olhar, eu quero compartilhar com você uma história para a gente finalizar o episódio de hoje. O episódio número 7. Eu quero compartilhar essa história. Que história é essa? Quando o medo surge e está na nossa vida, ele está impedindo de fazer algo. Essa história, ela chama-se sentimentos. Por que sentimentos? Nós temos vários sentimentos, alguns primários, como medo, raiva, alegria e tristeza. Agora, analise uma coisa. Estavam todos em uma ilha, que era chamada Ilha dos Sentimentos. Lá, nessa Ilha dos Sentimentos, estava o medo, a raiva, a alegria, a tristeza e o amor. Então, tinham 5 sentimentos na Ilha dos Sentimentos. E lá eles viviam o medo, sempre com medo de fazer as coisas e nunca saía de lá. Lá nós tínhamos a raiva, que de tanta raiva não conseguia se conectar com as pessoas e vivia uma vida oprimida e opressora. E lá nós tínhamos também, além do medo e da raiva, nós tínhamos a alegria, que vivia uma plenitude muito grande, que vivia um nível elevado de felicidade. Mas parece que ainda faltava algo a mais na vida da alegria. E além de medo, raiva e alegria, nós tínhamos a tristeza, que de tão triste não conseguia viver a plenitude. E nós tínhamos o 5º, o amor. E o amor vivia a plenitude. E talvez para aqueles 4 sentimentos faltava o sentimento mais poderoso, que é o sentimento do amor. Um dia então, eis que naquela ilha ela começou a ser inundada. E quando aquela ilha começou a ser inundada, todos aqueles sentimentos eles começaram a fugir. Então, o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, todos começaram a fugir para um lado para o outro. E aí, naquele momento, o amor ficou lá. Porque o amor tudo suporta. Se você não consegue suportar uma pessoa, suportar significa dar suporte. Se você não consegue suportar uma pessoa, dar suporte a uma pessoa, é porque você não está no amor. Você não está conectado com o amor. Por que eu entrego tudo isso para você? Porque eu vivo uma conexão muito grande com o amor. Se você tem dificuldade de fazer alguma coisa em um relacionamento, melhorar um relacionamento, é porque você não está conectado com o amor. E o amor tudo suporta, mas ele dá suporte, não de ficar a vida toda sendo oprimido. Suporte no sentido de dar suporte a algo. O amor dá suporte, mas ele sai de situações adversas através do amor. Através daquilo que está nesse princípio que eu trouxe para vocês ali. É gentil de presença. Ou seja, o amor é gentil de presença. Então, essa ilha, quando começou a ser inundada, todos saíram e começaram a fugir, exceto o amor, porque o amor esperou e suportou para ajudar as pessoas. Eis que em um momento, quando o amor sentiu, agora é o momento de eu sair dessa situação, quando ele deu suporte para todos e foi então sair, nesse momento, a gente começou a compreender o quê? O amor, quando lá estava, ele olhou para um lado e disse, agora é o momento de eu sair daqui. Então o amor pediu ajuda. Primeiro passou o medo. E o amor disse, medo, me ajuda, deixa eu ir nesse barco com você. E aí naquele momento o medo estava com tanto medo de voltar lá, que ele não ajudou o amor. E tem pessoas que por medo não ajudam o amor a prosperar em um lar, em um ambiente. E o medo se foi. E aí tinha o medo quando veio o barco da raiva. E aí o amor olhou, raiva, me ajuda, raiva. E a raiva estava com tanta raiva do que estava acontecendo naquele momento, na economia, nos negócios, na família, estava com tanta raiva que ele não ajudou o amor e se foi. E tem gente que de tanta raiva perde a família, perde a saúde emocional, a saúde mental e a saúde financeira. E se foi sem ajudar. Aí veio um terceiro barco
E aquele barco era o barco da alegria. E a alegria, ela estava tão feliz, eu vou sair daqui, eu vou me salvar, que legal, estava tão feliz. Na ciência a gente chama isso de efeito dopaminérgico. Tem pessoas que estão num efeito tão grande de dopamina, de excitação mental, que ela esquece de tudo que está à sua volta. É muito comum pessoas que têm vícios químicos como droga, por exemplo, alto efeito dopaminérgico. E o alto efeito dopaminérgico, ela está muito mais concentrada no prazer do que na plenitude. E por não estar conectado com princípios bíblicos ou princípios de amor, ela não consegue sair do vício. Se você se conectar com a Bíblia e com o amor, você consegue tirar um vício da sua vida, porque o vício nada mais é do que um efeito de consciência racional, um efeito muito forte dopaminérgico no teu cérebro, e ele vira refém daquilo. Se você sair de refém daquilo e conseguir ser conectado com a Bíblia e com o amor, você consegue sair desses estados. E aí então a alegria estava tão alegre, e a alegria é momentânea, a felicidade é estar. Ela estava tão alegre que não ajudou o amor. E se você, quando está feliz, ou seja, na alegria ou na tristeza, você precisa ajudar as pessoas. E aí passou o quarto barco, que era o barco da tristeza. E a tristeza estava tão triste, desmotivada, que ela nem quis ajudar o amor. Quando de repente o amor se viu perdido, mas ele tinha uma coisa nele, o amor. Nesse momento, passou um barco, e quando esse barco passou, esse barco acolheu o amor. Ele acolheu o amor e colocou dentro do barco e cuidou. Amigo, o que eu estou fazendo pela sociedade e o que eu estou fazendo por você agora e talvez até pela sua família é abraçar você, acolher você, entregar amor para você, colocar você dentro desse barco, porque no nosso barco aqui é barco de amor, é melhorar a liderança, é melhorar a comunicação, é melhorar os relacionamentos, é um barco do bem. E então o amor foi acolhido, colocado no barco. Quando eles saíram e se sentiram seguros, aconteceu um segundo momento dessa história para nós finalizarmos. Então o amor saiu de lá, mas lembre-se que o amor é a conexão maior de tudo. Ele não é como, por exemplo, a alegria momentânea, que a alegria de tão alegre esqueceu de entender que podia ajudar pessoas. O amor, ele está conectado à felicidade e plenitude, é um efeito de serotonina e ocitocina, que são hormônios e neurotransmissores que têm o papel de nos trazer plenitude. Pessoas que vivem altos e baixos vivem muito prazer momentâneo. Pessoas que vivem uma vida plena e abundante estão muito mais conectadas à ocitocina e serotonina, que é a conexão entre ciência e Bíblia agora. Quando o amor, nesse momento, ele olhou e pensou, tá, mas espera aí. Medo, raiva, alegria e tristeza não foi quem me ajudou, eles foram embora. Quem me ajudou? E eu não conseguia compreender quem me ajudou. E o amor é assim, o amor busca entender quem ajudou e honra quem ajudou. E naquele momento, o amor foi atrás daquele barco e disse, para, por favor, quem é você? E aí, naquele momento, o barco virou-se e a resposta foi, eu sou o tempo. Porque quando o medo, a raiva, a alegria e a alegria momentânea e a tristeza existem na vida das pessoas, somente o tempo e a sabedoria curam. Porque dentro desse barco, junto comigo, o barco do tempo, existe o barco da sabedoria. E amor, você foi salvo pelo tempo e pela sabedoria, que são duas coisas que podem salvar a sua vida em qualquer momento, não neste momento, em qualquer momento. E naquele momento o amor entendeu, somente o tempo supera. Somente a sabedoria e o tempo superam. Vencem, rompem barreiras, reconstroem amor, reconstroem laços que foram perdidos. E o convite que eu tenho para você hoje é, quais laços na sua vida foram perdidos? Com quais pessoas você precisa resgatar o amor? Que laços na sua vida foram perdidos? E você utilizando, entendendo do tempo, entendendo do amor, da sabedoria, pode ser mudado. Esse é o convite para a live de hoje. Reestabeleça laços que foram perdidos. Laços com a Bíblia, laços com você mesmo, laços com pessoas, laços com o mundo. Foi um prazer imensurável poder compartilhar esse momento hoje com vocês. Muito obrigado de coração a você que dedicou o seu tempo e a sua sabedoria e o amor para estarmos juntos nesse barco.